Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Capítulo 11. A arte do relaxamento. Começamos vendo dois Baryonyx procurando algo, mas antes que saibamos o que é, a cena muda para Yasmina e Kenji, que está atirando pedras na árvore onde Yasmina está descansando, o que a irrita depois de um tempo. Yasmina, ela se vira rapidamente e pega a pedra antes que ela atinja a árvore. Kenji, ele a encara, depois deixa cair a pedra que estava prestes a atirar, parecendo entediado. Darius, descendo da árvore onde Kenji estava descansando, e então suspirando cansado. Nesse instante, Sammy e Brooklyn chegam, e o primeiro pergunta se há boas notícias. Yasmina tenta se levantar, mas o tornozelo deslocado a impede, e ela quase cai novamente. Darius, os pteranodontes fazem seus ninhos nas montanhas do leste, então estão descartados. Sammy, mais notícias, disse ele, e então tirou um mapa com muitos XS. Brooklyn, não podemos ficar na Main Street porque lá também há dinossauros, montanhas, selvas e pradarias, pelo mesmo motivo. Yasmina, e a cobertura do Kenji também não, porque ele reprovou em matemática, disse ela, virando-se para Kenji com um sorriso zombeteiro. Kenji, eu achei que o papai não estava falando sério quando disse que trocaria a fechadura se eu reprovasse em álgebra. A culpa não foi minha, disse ele, sorrindo no final. Yasmina, na verdade, a culpa é inteiramente sua. Mas antes que Kenji pudesse responder, uma manada de triceratops apareceu, fugindo de algo, ou alguém, porque então um giganotossauro surgiu, que começou a caçar o triceratopo mais lento que estava por perto e, com uma investida poderosa, o arremessou na direção dos protagonistas do acampamento Cretáceo, que começaram a fugir aterrorizados. Kenji, ofegante como poço, a ilha inteira está cheia de dinossauros. Depois disso, eles continuaram falando sobre as coisas que tinham que fazer ou como resolver os problemas que enfrentavam, como encontrar um abrigo para sobreviver até serem resgatados, já que, se você se lembra, no capítulo anterior eles ativaram o rádio farol enviando o sinal de socorro, mas vamos deixar isso de lado e retornar ao nosso verdadeiro protagonista desta série, cuja existência eu esqueci no capítulo anterior. Vemos o colosso escondido na vegetação rasteira, prestes a emboscar um tricerátopo. O tricerátopo se aproximou do protagonista, com a intenção de devorá-lo, mas foi surpreendido pela mordida repentina do colosso em seu pescoço. Colosso, usando sua força bruta, ergueu o tricerátopo e o arremessou contra o chão, matando-o e rugindo para o céu, espantando o resto da horda. Rebanho que rapidamente deixou a área. Colosso, devorando o tricerátopo, arrancando pedaços de maneira um tanto sangrenta. Já reencarnei tantas vezes que ver órgãos e carne sendo desmembrados se tornou algo comum. Sinto que, se eu tivesse dito isso em minha vida passada, teria sido condenado a 80 penas de prisão perpétua. Agarra o tricerátopo para começar a arrastá-lo para seu território e terminar de comê-lo mais tarde. Colossus estava bastante entediado, já que não havia ninguém que pudesse enfrentá-lo. Os únicos adversários seriam Rex, que já havia demonstrado perder sem muita dificuldade para o protagonista, o Indominus, o único que restava, que ele ainda não havia encontrado, e o Moza, com quem ele não se meteu por certos motivos. Mesmo assim, nosso protagonista não perdeu a sua garra, passando o tempo lutando contra dinossauros herbívoros, que eram bem fortes se você não os surpreendesse e os deixasse se defender. Os mais difíceis eram os anquilossauros, já que um golpe de sua cauda podia quebrar seus ossos e deixá-lo meio paralisado se você não aguentasse bem a dor. Mas outra coisa boa era que havia mais tiranossauros rex na ilha, 2 machos e 3 fêmeas, incluindo o Rex. Eles estavam em um bando em uma área onde nenhum carnívoro ia, já que primeiro precisavam passar pelo território do Colosso, que era muito territorial, tornando impossível chegar àquela área da ilha sozinho ou muito difícil em bando, já que os únicos carnívoros que andam em bandos em toda a ilha são os raptores, e obviamente eles não iriam para aquela área, mas bandos sim. Grandes herbívoros como triceratops, estegossauros ou anquilossauros podem atravessar, mas com extrema cautela. Mas, deixando isso de lado, Colossus, depois de deixar a carcaça do triciclo em seu território, foi explorar o parque, pois estava entediado, mas não encontrou nada de interessante.
além de ver os campistas escapando de um grupo de cerca de 50 companheiros. Eu queria adicionar mais imagens, mas, como eu não sabia o que colocar, coloquei a primeira coisa estúpida que encontrei. Voltando aos campistas. Vemos Darius, Brooklyn e Sammy libertando vários dinossauros de gaiolas na estação veterinária, já que eles foram abandonados sem comida ou água após o acidente. Eles foram libertados, mas alguns demoraram mais para sair ou queriam sair mais do que outros. Enquanto isso, Kenji e Yasmina estavam reunindo várias coisas porque Yasmina queria construir o abrigo, mas Kenji disse a ela que deveria descansar, ela não queria fazer isso. Yasmina, eu já passei por chuva, frio, neve e muito mais. O que você acha que eu sou? Kenji, Ugh, você está louco? É difícil para alguém que gosta de correr. Yasmina, bem, eu nunca desisti, então vou continuar. Kenji, atira o galho que estava usando como bengala. Vamos lá, Yas. Venha descansar comigo e eu te retribuirei. Yasmina, nem pense nisso. Tenta andar, mas tropeça, caindo e agravando ainda mais a lesão no tornozelo já machucado. Com o resto Darius, entenda, Sammy, não podemos soltar aquele Baryonyx. É muito perigoso e pode tentar nos devorar. Sammy, então, o que fazemos? Não podemos deixá-la trancada lá sem comida ou água, a menos que a alimentemos nós mesmos. Disse ela com raiva. Darius, suspirando cansado Sammy, aquele dinossauro come mais de 40 kg de carne por dia, como vamos alimentá-lo? Sammy, pega uma lata de frutas. Com isso. Darius, ele é carnívoro, não pode comer frutas. E assim continuaram a discutir até algo surgiu que os assustou, mas mudando de cena, vemos Kenji carregando Yasmina em direção ao acampamento ou à área onde o construirão. Kenji caminhava o mais rápido que podia, pois, de tanto ofegar de exaustão, parecia que estava fazendo sexo, e não estou inventando. Enquanto isso, Yasmina estava mais preocupada que alguém descobrisse o que estava acontecendo, já que achava humilhante ter que ser carregada, principalmente por Kenji. Mas, deixando isso de lado, já que estou ficando sem ideias, vou resumir o que aconteceu. Após conversarem sobre como relaxar e aprender a descansar, Kenji e Yasmina se tornam melhores amigos enquanto o resto da equipe escapa do bando. Eles estavam entrando nas jaulas do Baryonyx preso e distraindo-o com os dinossauros herbívoros que acabavam de soltar, embora no final ninguém tenha morrido, nem humanos nem dinossauros, e eles conseguiram libertar o Baryonyx. Então vemos todos os estudantes do campus juntos novamente, começando a construir os alicerces de seu futuro abrigo, na outra parte da ilha. Vemos um dinossauro albino do tamanho de um T-Rex caçando um Parasaurolophus, que ele derruba com um golpe de suas garras e depois mata para levá-lo embora. Revelando na escuridão da noite alguns olhos roxos observando a lua antes de desaparecer na floresta, me deem ideias para futuras fanfics, sobre qualquer coisa, mas tem que ser legal. Por exemplo, sei lá, Kim Shi-Huan em Damashi, ou uma fanfic de troca de gênero, ou reações, ou sei lá, mas me deem ideias. Me deem ideias para futuras fanfics, sobre qualquer coisa, mas tem que ser legal. Por exemplo, sei lá, Kim Shi-Huan em Damashi, ou uma fanfic de troca de gênero, ou reações, ou sei lá, mas me deem ideias.